Salve, salve pessoas! Forte abraço a todos, bem-vindo ao canal X da Questão. Ontem nós tivemos, rodada do Campeonato Brasileiro, a 30ª rodada, que ainda não se encerrou. Hoje tem um jogo decisivo, o Palmeiras especificamente. Até o momento a rodada está saindo perfeita para ele, O Fluminense perdeu, tomou uma virada do Dragão ontem, do Atlético Goianiense. O Flamengo acabou empatando, com o Internacional. Um jogo muito bom, um jogo disputado. E vamos falar exatamente um pouquinho sobre esse jogo, que foi o confronto de ontem. Acredito que tanto o time do Flamengo quanto os torcedores também estão com a cabeça totalmente focada nas finais, Copa do Brasil, Libertadores. Não poderia ser diferente. Principalmente porque título de campeão brasileiro está fora não tem a menor condição, Mas como eu já disse num vídeo anterior também, existe aí no caso do Flamengo um outro objetivo ainda, que poderia sim ser alcançado se o Flamengo ajudasse um pouquinho, Que é chegar pelo menos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, que aí atingiria a meta estipulada pelo departamento financeiro do clube, que determinou, que o Flamengo chegasse pelo menos em segundo lugar no campeonato para poder conseguir para que o Flamengo continue tendo esse poder de aquisição, esse poderio financeiro, que é atualmente o time mais rico do Brasil, e talvez até da América do Sul. Então a gente precisa continuar torcendo. O campeonato ainda não acabou. O Flamengo ainda tem um objetivo importantíssimo ainda a ser alcançado. Tá difícil. Tá difícil porque o Flamengo anda perdendo pontos importantes, Nos últimos jogos, com exceção do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não fez bons jogos. Ontem fez, mas acabou num dia onde as coisas não saíram como planejado. Aquele dia em que a bola não entra, que nós sabemos. Inclusive essa é uma das preocupações, que a gente tem. Até para as finais, especificamente mais ainda na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Até porque a gente já conhece o Atlético Paranaense, a gente já conhece o jeito que vai jogar, não vai ter segredo. Não vai ter segredo. O treinador não mudou. Se tivesse mudado o treinador, teria mudado ali a ideologia, O perfil, a maneira do time jogar poderia mudar. Mas não mudou. É o Filipão que está lá, então a gente já sabe como que o Filipão vai jogar. É o jeito que ele joga sempre. Foi do jeito que ele enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil, sempre na retranca, com todo mundo no campo de defesa e jogando por uma bola. Foi assim que jogou também contra o Palmeiras, Então, assim, nós já sabemos o jeito que vai jogar, mas nem por isso quer dizer que vai ser vida fácil. Porque os esquemas montados pelo Felipão, aquela retranca, aquele famoso ferrolho, o chamado ferrolho, é difícil de romper. Então, existe essa preocupação, porque não foi só no jogo de ontem que a bola do Flamengo não entrou. Nós tivemos, a gente, aliás, tem sido constante nos jogos do Flamengo, alguns jogos em que o Flamengo foi dominante, amassou o adversário, como fez ontem contra o Internacional, mas a bola não entrou. E aí é que fica a preocupação para a questão da Libertadores especificamente, porque é aquilo que eu sempre digo. Título decidido em um jogo só é um jogo onde nada pode dar errado, E ontem o que se viu em campo ontem foi isso. Um time buscando o jogo, como de costume, o Flamengo, essa é a proposta do Flamengo, essa é a maneira que o Flamengo joga. E o Internacional, claro, respeitando o Flamengo, o poderio do Flamengo, jogou na retranca. Alguém esperava algo diferente? Não, Então foi isso que aconteceu, o Inter se retrancou. E aí hoje, claro, eu vi muitos nas redes sociais aí,
Inclusive o próprio Internacional, né? O pessoal que cuida ali da mídia, né, do Inter, fazendo piadinha, falando que eles tinham parado o Pedro. Parou o Pedro, que jeito, moço. O Inter não parou nem o Pedro e nem ninguém. Isso é ilusão. O Flamengo não ganhou o jogo ontem por erros próprios. Que o Flamengo foi infeliz em algumas finalizações e foi incompetente em outras. Faltou capricho, né? Então o Flamengo não fez gol ontem, não foi porque o Inter não deixou. Mesmo o Inter jogando na retranca, o Flamengo teve um zilhão de oportunidades de marcar o gol e não marcou. Aí vai dizer, foi por causa da zaga do Inter? Não. A zaga do Inter não conseguiu segurar o Flamengo. Mesmo jogando no ferrolho lá atrás, lá, tudo fechadinho, o Flamengo ainda teve inúmeras oportunidades. Porque é um time difícil de ser marcado. Não tem time na retranca nenhum que consegue evitar que o Flamengo faça ali as suas jogadas, armem suas jogadas, né? Não consegue. Nem o time do Felipão, naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, em que o Felipão montou o famoso ferrolho, conseguiu sair de campo com 0-0. O primeiro jogo foi no Maracanã, né? Mesmo naquele jogo em que o jogo terminou 0-0, o Flamengo amassou o Atlético Paranaense. Só faltou aquele detalhezinho que é o gol, né? Sem gol, não vence, não ganha jogo. E ontem foi o retrato do que aconteceu naquele jogo lá contra o Atlético Paranaense, no primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, das quartas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Paranaense, em que o Flamengo simplesmente amassou o Atlético, mas não fez gol. E aí, me desculpem, eu não posso dar crédito para a defesa do time adversário, porque vir falar para mim que a zaga anulou, não anulou ninguém. Não anulou ninguém. A Arrascaeta teve ali uma ou duas oportunidades, Pedro teve umas duas também, Gabigol. Então, assim, não teve essa história de anulou, de nós conseguimos parar o poderoso ataque do Flamengo. Não. Se o Flamengo não venceu ontem, foi único e exclusivamente por erros individuais, erros pessoais próprios do time do Flamengo. Aliás, eu vou falar um negócio, esses jogadores do Flamengo estão precisando pôr o pé na forma, hein, galera? Pelo amor de Deus. Os gols que esses caras têm perdido, é claro que o maior deles tem sido o Gabigol, né? Os gols que o sistema ofensivo do Flamengo tem perdido, as oportunidades, é brincadeira. É claro que em jogos menos importantes isso acaba não pesando muito, mas nós estamos nos preparando aí para duas finais importantíssimas, para que o Flamengo não feche o ano, na lona, no zero. Vamos lembrar, o Flamengo não ganhou nada até agora. Nem um campeonatozinho carioca o Flamengo conseguiu ganhar esse ano. Então, na bacia das almas, o Flamengo precisa aí desses dois títulos. E na hora do vamos ver mesmo, na decisão, o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder os gols que o Flamengo tem perdido. Perdeu ontem contra o Inter, perdeu contra o Fluminense. Gente, contra o Fluminense o Flamengo amassou também. Amassou o Fluminense naquele jogo. Só que não faz gol, mano. Quem não faz gol fica difícil. Não consegue vencer. Se o time adversário não marcar gol, fica empatado o jogo. Né? O de ontem ficou empatado. Já contra o Fluminense, o Flamengo, além de não fazer os gols, aproveitar as inúmeras oportunidades que teve na partida, ainda fez questão de tomar gols do Fluminense ainda. Então, assim, aí realmente fica difícil. Aconteceu a mesma coisa contra o Fortaleza. Bem que contra o Fortaleza o Flamengo nem fez um jogo tão bom assim, né? Mas a defesa novamente falhou, né? Deixou a desejar. Então, assim, foi o retrato do jogo de ontem. Mais do mesmo, afinal de contas, porque a gente sabe que o Flamengo é o time mais poderoso, né, que tem no Brasil, na América do Sul. Eu diria que o Palmeiras é o time mais eficiente. Palmeiras, na minha opinião, é o time mais eficiente. O futebol do Palmeiras não pode ser comparado ao do Flamengo. De jeito nenhum. O futebol do Palmeiras é feio, é chato. Mas é eficiente, cara. Vai fazer o quê?
time joga um futebolzinho ridículo, vai lá e ganha o jogo. Olha, vai falar o que de um time desse? E nos últimos anos, nas últimas competições, ele tem conquistado os títulos. Verdade seja dita, os que ele foi eliminado agora, o do São Paulo ficou claramente, né? Ficou claro que eles foram roubados, né? Até a própria CBF assumiu isso, admitiu esse erro. E contra o Atlético Paranaense na Libertadores também, a Conmebol não admitiu nada, mas ficou muito claro que houveram ali muitos lances duvidosos, né, a favor do Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. Então, assim, é um time extremamente eficiente, mas não pode, em termos de futebol, não pode ser comparado com o do Flamengo, não. Então, como o Flamengo é tudo isso, essa potência toda, né? Quando eu falei isso no vídeo anterior, quando o Flamengo pega para jogar, o Flamengo dá aula. O Flamengo põe qualquer time na roda, né? Não adianta nem montar ferrolho, não adianta jogar com esquema fechado, não adianta. O Flamengo vai criar oportunidades, isso é certo que o Flamengo vai conseguir criar oportunidades na partida. Só que precisa fazer, né? Se não fizer, não tem jeito. Então, assim, no fritar dos ovos, o que ficou de positivo do jogo de ontem, né? Afinal de contas, importância mesmo para o Flamengo não teve muita, né? O empate, porque o Flamengo não tem chance mais de título. Como eu acabei de dizer, luta ainda para buscar a segunda colocação, né? A segundo lugar no campeonato para conseguir alcançar a meta financeira, mas de resto não tem mais muita importância o Campeonato Brasileiro. Mas o que ficou de positivo é que o Flamengo está jogando bem. Amassou o Fluminense, perdeu o jogo, mas amassou o Fluminense, dominou o time do Fluminense no campo. E ontem aconteceu a mesma coisa, dominou o time do Internacional. Então, assim, o que fica de positivo para nós é isso. Para as finais que estão se aproximando agora, né? Já na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos o primeiro jogo, né? Lá na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. E a gente sabe que se o Flamengo fizer valer dentro de campo aquilo que todos nós sabemos que ele é capaz de fazer, não tem para ninguém. Não tem para Corinthians, não tem para Atlético Paranaense e não tem para Palmeiras também. Vale lembrar que dos últimos confrontos que eu me lembro, de 2019 para cá, viu, pessoal? De 2018 realmente eu não me lembro. Inclusive 2018 foi o ano em que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Eu não sei se naquele ano o Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo. Eu não me lembro, né, dos confrontos. Em 2018. De 2019 para frente, só deu o Flamengo. Teve um jogo só que o Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo. Nesses 19, 20, 21, 22. Esse ano também não conseguiu vencer. Aliás, venceu essa Libertadores aí, né? Então, assim, nos últimos 4 anos, o Palmeiras venceu uma partida do Flamengo, que foi os 2-1 na Libertadores, infelizmente, para nós, né? Foi um jogo extremamente importante, decisivo, que nós perdemos, faz parte do jogo, né? Mas então, assim, nem o Palmeiras não tem... Se o Flamengo pegar para jogar mesmo, o Flamengo dá aula. Qualquer time, não tem time para enfrentar o Flamengo na América do Sul atualmente. Então hoje a gente poderia até tentar dar uma secadinha no Palmeiras, né? Não no sentido de título, porque título não tem jeito, gente. Vamos ser realistas, não tem como tirar o título do Palmeiras. Mas eu, particularmente, uma coisa que ainda não tenho escutado por parte dos torcedores palmeirenses, que eu acompanho nas redes sociais, eles ainda não tocaram nesse assunto, não levantaram essa questão. Mas o Palmeiras, do jeito que ele está, se ele vencesse, suponhando que ele vencesse todas as partidas agora até o final, ele conseguiria bater a meta, né, que até então parecia imbatível, de 90 pontos do Flamengo em 2019, que o Flamengo atingiu a meta de... 90 pontos, né? O Flamengo marcou 90 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019. E para muitos, esse número que o Flamengo atingiu em 2019 é quase imbatível. Eu ouvi muitos comentaristas experientes falarem isso e eu também acredito nisso. Que é quase imbatível chegar nesse número, né, de 90 pontos num único Campeonato Brasileiro.
Mas acontece que o Palmeiras tem condições sim de bater, bater não, de atingir o mesmo número. O máximo que o Palmeiras pode fazer é alcançar. E para isso o Palmeiras precisa vencer todas as partidas até o final. E acontece, pessoal, que o Palmeiras é um time difícil de vencer. O Palmeiras é um time difícil de bater. E é um time que eu disse há pouco, joga mal, joga um futebolzinho ridículo, mas vence os jogos, cara. O que importa é isso, é um time extremamente eficiente. E por ele ser reconhecidamente um time eficiente, chega a causar uma certa preocupação, pelo menos em mim, né? De o Palmeiras estar conseguindo aí atingir esse número, né, de 90 pontos no campeonato. É difícil, porque para isso o Palmeiras teria que vencer todos, mas não é impossível. Então vamos dar uma secadinha, né? Não custa nada. O que seria uma zebraça, né? Porque o Palmeiras enfrentando o Curitiba, dá licença, né, gente? Ninguém merece. Então é isso, pessoal. No mais, Flamengo, o time, treinador, esse então nem se fala, né? Já tá com a cabeça lá há muito tempo. E nós, torcedores, também já estamos focados aí nas finais, né? Nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Pessoal, é isso por agora. Vamos fortalecer aí a parceria. Deixa o seu like se gostou do conteúdo, se gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal para que eu possa, crescer. Estamos apenas no início da jornada. Com a força, com o apoio de todos aí, nós poderemos alçar voos cada vez mais altos. Certo? Um abraço a todos, saudações rubro-negras, tudo de melhor sempre. Tchau, obrigado.